maestro modulou ali que pouca gente percebeu. Mateus capítulo 19, e nós estamos nesse mês falando a respeito de frutos. E essa palavra ela está distribuída em aspectos do caráter, aspectos da estética, seja religiosa, seja cristã, e também dos resultados que nós estamos obtendo na nossa jornada. Cheguei à porta ali e alguém disse, não bata hoje porque tem muito visitante na igreja. Pois é, eu vou bater mesmo com visitante ou sem visitante. Porque eu acho que eu descobri, irmãos, o meu chamado. Meu chamado é o chamado da surra. Então você que gosta de apanhar, você está no lugar certo. Lembrando aos irmãos também que nós já estamos transmitindo. Está transmitindo no canal da igreja? Sim, estamos transmitindo já no canal da igreja. Não é mais o meu canal do YouTube. Então agora você que não se inscreveu ainda, depois nós vamos deixar aqui o QR Code para você se inscrever, para você pegar as mensagens após. Mateus, o capítulo é o 19, o versículo é o 16. Mateus capítulo 19, verso 16. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou-o. Mestre, o que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus, porque me perguntas a respeito do que é bom. Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Ao que ele perguntou, quais? E Jesus lhe respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Jesus disse a ele, se queres ser perfeito, diga completo, vai e vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue. Esse texto me fez refletir muito. Eu vou direto ao assunto, para eu não cansar os irmãos. Jesus está em mais um momento de questionamentos, perguntas e ensinamentos. Jesus, no início do capítulo, vai falar a respeito de casamento e de divórcio. Jesus abençoa as crianças e, por fim, o jovem, como diz outros textos do Evangelho e outras traduções, vem até ele e existe uma questão nesse cara. E a pergunta é, como viver de maneira a ganhar? Como viver de maneira a ganhar? Por que eu estou traduzindo dessa maneira? O teu estilo de vida vai determinar se você ganha ou se você perde. A tua subjetividade vai determinar se o que aconteceu você traduziu como ganho ou como perda. De maneira que nem em todos os momentos que você julga ter perdido, você perdeu. Porque tem perdas que são ganhos, que atrapalha a nossa experiência, a nossa maneira de codificar os fatos, fazer a leitura. Agora vamos, versículo a versículo, entender algumas coisas. O tema para essa noite é: falta algo em você. E eu quero jogar luz na tua vida, para que você saia daqui com essa percepção de que falta algo
em você. Seja espiritual, seja afetivo, emocional, eu não tenho dúvida de que falta algo em você. E às vezes existe um problema em nós. Por quê? Eu lido com pessoas o tempo inteiro e as pessoas conseguem enxergar ausência e escassez em todo mundo. Gente que está tendo resultados de perdas o tempo todo e ele consegue se eximir desse lugar de culpado e projetar culpa em todo mundo. Eu tenho aprendido uma coisa na minha jornada, e não sou perfeito. Assumir responsabilidades está me fazendo bem, porque eu tiro a minha vida da mão do outro, e eu estou dizendo para mim mesmo, aqui sou eu que controlo. Só que a gente vive uma sociedade que está com dificuldade de assumir responsabilidades. E quando não, eu vejo muitas pessoas com esse discurso. Eu quero te pedir perdão, mas eu quero te pedir perdão. Porém, não há integridade nisso. Você vai viver muito melhor quando você olhar para você e assumir toda a responsabilidade, inclusive daqueles que pecaram e erraram contra você. É um desafio. Mas sabe aquela sensação de que eu não preciso que ninguém dê um passo ou diga uma palavra para que eu construa a minha história? Sabe aquela sensação de ausência de ansiedade, a qual você está olhando para alguém, esperando que alguém se mova na tua direção, diga uma palavra, seja lá o que for? Assuma a responsabilidade. Quando a gente fala desse texto, a gente vai se deparar com alguém. E primeiro, o texto vai dizer que ele chegou perto de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Todas as vezes que você se aproximar de Jesus, significa que você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Quanto mais perto dele, menos em minhas mãos eu vou ter. Sai dessa caixinha ilusória do fantástico mundo do religioso, a qual esse Cristo que estão construindo, que vai te dar tudo e vai fazer tudo, e não estou dizendo que ele não dá, e não estou dizendo que ele não faz. Mas eu preciso entender que a configuração que eu sou é totalmente oposta dele. Significa dizer que eu, para me parecer com ele, vou ter que abrir mão de muita coisa. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não dá para ser príncipe do Egito e libertador do eterno ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Moisés, ou você é filho da filha de Faraó, ou você vai se tornar o meu servo. Não dá para ficar nesses dois mundos. Ou você é Saulo, ou você é Paulo. E quando Jesus fala com Ananias, que vai colocar a mão sobre os olhos do Paulo para que ele volte a viver, eu escolhi o Paulo, sabe por quê? Ele vai aprender o quanto é valioso ter perdas por causa do meu nome. O que eu faço com essa palavra? Tudo bem, eu não estou no tempo dos apóstolos, o meu ciclo, a minha estação é outra. Mas se eu não tiver a consciência que a minha proximidade a Ele vai fazer com que eu tenha que abrir mão, renunciar. Você vai ter que abrir mão do seu eu, você vai ter que abrir mão do seu horário, você vai ter que abrir mão do seu tempo, você vai ter que... Primeira coisa que eu gosto de falar, quando Jesus chama alguém, ele fala: vinde a mim e aprendei de mim que sou manso e humilde. Parece que a gente riscou essa palavra da Bíblia. A gente solta raio da mão, a gente fala em línguas, a gente vê o futuro, a gente revela CPF, a gente não, porque aqui ninguém faz isso, tá?
Só que quando fala de mansidão e humildade, parece que é comum a gente ser explosivo, raivoso. Parece que é comum a gente ser soberbo. Parece que a gente não olha para isso. Ah, você não adulterou, não matou, está tudo bem. Você pode ser soberbo, você pode ser raivoso, truculento, não tem problema. Semana eu parei, eu falei, trabalhando muito sentado, isso deixa inchado, gordo também, né? Não pode comer. E a minha circuitaria neural aqui está meio estragada, então eu preciso refazer alguns circuitos aqui. Comecei a fazer uma psicoeducação nisso, porque para eu ter uma mudança de vida, eu preciso ter entendimento. A educação é o princípio para você mudar a sua vida. Se você quer mudar em qualquer área da tua vida, senta e vai estudar sobre. É por isso que eu não acredito que gente que diz que é cristão e não estuda a Bíblia. Sabe nada de Bíblia? Você é cristão como? Daquilo que você acha? Daquilo que você sente? Ai, senti um arrepio no corpo nesse culto, isso foi maravilhoso. Aí sai daqui e fala um monte de palavrão em casa, vai usar droga, sei lá, vai se prostituir. A Bíblia, ela é extensa e grandiosa, e eu vou atravessar aqui, porque o jovem tem um problema com ele, tá? Eu não consigo ser pregador igual os pastores daqui que pregam. Eu sou vida louca. Começo a fazer pregação expositiva, daqui a pouco eu estou lá no final do sermão. Admiro quem faz isso, mas eu sou vida louca total. Porque a Bíblia, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Olha o jovem, por exemplo, ele pergunta para o Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele assim, ó, você está praticando os mandamentos? A pergunta do bonitão, quais? Vamos dizer que fosse as leis de Moisés, 613 preceitos. Todo judeu sabe o que é do início ao fim da vida. A Deuteronômio vai falar, pega o teu filho, senta à mesa e inculca a palavra nele. O cara sabia o que era. Vamos dizer que era o decágulo, as 10 mandamentos. Ele também sabia. Por que ele está perguntando quais? Eu tenho a sensação, e me permita ir por esse viés, que o bonitão sabia o que tinha que fazer, mas ele também sabia que tinha coisa que ele não conseguia fazer, e ele tentou Jesus e perguntou a Jesus para ver se ele se enquadrava dentro do padrão. Por que você está dizendo isso? A gente dá valor para muita coisa que é pecado, e tem outras coisas que também são pecado e a gente não dá valor. Você sabia que os glutões não vão entrar no céu? A gente fala que o adúltero não vai entrar no céu, vai ir para o inferno, um monte de coisa, aquela coisa toda. Agora, quem come desordenadamente também está pecando. E eu me enquadrei nesse viés essa semana. Foi. Falei, meu Deus. E foi uma consciência minha. Não precisa ser sua. Minha, estou falando de mim. Eu falei, eu estou pecando. Eu fico triste, eu como. Eu fico alegre, eu como. Eu antes de dormir, como. Eu acordo, eu como. Estou com raiva, eu como. Irmãos, é sério? Lá em casa fizeram o jejum do açúcar. Ninguém comeu açúcar. Eu quase soltei fogos. Eu ganhei sacolas e sacolas de chocolate. Eu fui para uma igreja e ganhei uma sacola cheia de cacau show. Meu Deus. Tinha um chocolatinho que tinha gosto de amendoim, irmão. Eu adoro isso. Eu levei a caixa todinha para o meu escritório, atendia, comia ontem. Reflexão minha. Falei, estou pecando. A Bíblia me fala que eu devo lançar sobre Deus a minha ansiedade. Eu estou lançando sobre a Cacau Show. Aí não dá. Gente, eu estou começando a transpirar aqui. Será que alguém pode ligar esse ar para mim? Eu acho que tem uns irmãos de mais 40 que está com calor na igreja também. Mas não liga geladão não, pelo amor de Deus, tá? Só para dar uma brisinha aqui. Por que o jovem chega nessa dinâmica talvez? Ele era como a gente. Tem coisa que eu faço muito bem, e eu potencializo essa coisa. E aí quando eu vou julgar alguém, a gente julga.
Eu não julgo quem tem pecado igual a mim. Ah, queridos. A gente precisa ler mais João capítulo 8. Quando a galera reúne, pega uma mulher que foi pega em adultério, levam a Jesus, e você conhece a história. Falaram assim para Jesus: é o seguinte, na lei de Moisés ela deve morrer. Jesus está lá, de boa. Eu acho fantástica a pedagogia de Jesus. Deixa eu trazer o texto para você. Deixa eu trazer aqui. Porque qual é a ideia? Chegaram a Jesus prontos para matar a mulher. Os fariseus, os velhos, jovens, aquela turma toda. Vamos matar ela. Sabe o que eu imagino Jesus fazendo? Me permita. Reuniu todo mundo, fez a roda. Vamos matar ela, está lá a mulher. Jesus, vamos aí. Cada um pega a sua pedra. Vamos executar ela agora. Ela não pecou? Vamos matar ela. Não está no texto, isso aqui é a minha leitura, tá bom? Se não gostar, tá por vida. Vamos matar ela. Vamos, pega a pedra, pega, todo mundo, vamos lá. Todo mundo preparadinho aí para matar ela. Vamos acabar com ela agora. Vamos mandar pedra nela até ela morrer. Não foi assim que Moisés ensinou? Vamos lá então. Agora, olha como Jesus desarticula. Nós vamos matar, tá? Aí tem um porém aqui. Quem vai jogar primeiro é quem não tem pecado. Vai, gente! Vamos matar ela! É isso que vocês querem? Quem não tem pecado, joga a primeira pedra, depois a gente vai tudo junto. Vai! Vamos! Joga a pedra. Não quer matar ela? Mata ela. Quem jogou pedra? Ninguém. Porque nós temos esse caráter. Sabe que caráter é esse? A gente fica preocupado com o externo do copo, mas o lado de dentro está podre. O cara se aproximou e ele arrumou o maior problema. Porque quando você se aproxima de Jesus, Jesus não vai mostrar, você não vai perceber as coisas boas que existem em você. Ele vai estar o tempo todo dizendo para você: está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo outro. Por que será que sua casa não prospera? É porque o diabo está trabalhando para destruir sua casa? Até quando você vai culpar o capeta por aquilo que você está destruindo com as suas próprias mãos? Até quando você vai culpar o mundo espiritual, as pessoas no teu trabalho? Eu não estou dizendo que não exista isso. Ah, sofri um boicote no meu trabalho. Não estou dizendo que não existe. Mas, irmão, às vezes eu fico pensando que a Bíblia fala que agindo Deus, o que a gente faz com esse versículo, irmão? Seja realista. Sabe uma coisa que eu percebi em mim por esses dias? Se eu estou onde estou, é porque Deus está querendo ou permitindo que eu esteja. De maneira que se eu tentar sair daqui e for para eu sair, Ele vai deixar. Senão Ele vai me segurar. O que você está querendo dizer com isso, bispo? Existem situações que você não precisa viver. Escute bem isso. Existem coisas que você não precisa lidar. Existem tormentas que você não precisa atravessar. Não. Porque às vezes é você que constrói esse cenário.
estou dizendo de pedagogia. Eu gosto de ambiente desafiador, irmão. Sabe por quê? É no desafio que eu cresço. Eu sempre falo isso. Ninguém cresce comendo chocolate, assistindo Netflix. Não, você quer ver o crente crescer? Põe o diabo para correr atrás dele, ele fica forte rapidinho. Mas outra coisa é crente que fica igual cachorro correndo atrás do rabo e está achando que é Satanás que está correndo atrás dele. Porque toda vez que eu giro em círculos, irmão, eu entendo que eu estou desobediente. Lembra do povo de Israel no Egito, no deserto? São 40 anos girando em círculo. Tem movimento, tem esgotamento, tem esforço. Mas estão caminhando para lugar nenhum. Eu sei que talvez você queria vir aqui hoje e ouvir assim: Jesus vai te abençoar, Deus vai fazer. Não, irmão. Eu creio que Deus faz. Mas a gente precisa se posicionar. Nós ouvimos muito isso aqui nos dias de imersão. Agora, aquele menino chega para Jesus e usa a palavra bom. Jesus dá uma atravessada nele. Por que você está falando sobre bondade se só existe um que é bom? Sabe uma coisa que vem à minha cabeça quando Jesus diz essa frase para ele? Jesus está falando assim, ó: só existe um que é bom. E se você não estiver enxertado nesse um, não existe possibilidade de você fazer nada bom na vida. Vou resumir: se você não estiver em Deus, não existe a possibilidade de você fazer nada bom na vida. Não existe. É o que Jesus está dizendo a esse jovem. Aí chega o 19 e o 20, ele tem um discurso assertivo de tudo que ele faz. Eu honro pai e mãe, eu não mato, eu não adultério. Aí Jesus desnuda ele. Vai para as fileiras aonde ele se esconde. É o coração dele, a motivação dele. Eu estava hoje cedo meditando, voltei a caminhar. Não dá para ir para a Europa gordo, né, irmão? Hã? Você põe a Torre Eiffel no fundo e na frente tem uma pizza. Não, estou falando de mim, tá? Pelo amor de Deus. Não tenha isso como... Eu tenho inveja da minha esposa, irmão. Não engorda. Não. Eu estava pensando, e o meu cérebro oxigenando, e eu estava pensando nessa questão. Porque existe uma estética religiosa em nós, existe uma estética de paternidade em nós, existe uma estética de maternidade, existe uma estética de cônjuge, que na verdade ela é muito fraudulenta, ela não tem consistência, ela não suporta dias difíceis. Você dizer que é pai é fácil. Eu quero ver quando o teu filho te desobedecer, entrar numa enrascada, o que você vai fazer? Você dizer que ama alguém também é fácil. Eu quero dizer quando esse alguém te ferir, esse alguém te trair, esse alguém te tratar com indiferença, se essa paternidade ou se essa posição marital, conjugal vai permanecer. Uma coisa é você dizer a vida inteira que é espiritual. Outra coisa é no dia da tormenta, a tua espiritualidade te manter firme, te sustentar, te manter íntegro. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas mascaram suas crises, suas dores, seus conflitos. E posso te dizer, esse tipo de caminhada não contribui para crescimento, não contribui para a saúde espiritual, emocional, física, não te leva para o céu. Quando nós falamos de frutos, tem gente vendendo coisa sintética, dizendo que é fruto. Tem gente vendendo coisa de plástico, falando que é fruto. Fruto é o quê, irmão? Paulo vai dizer com clareza: amor, alegria,
paz. Fruto é o quê? Isso aqui que eu estou fazendo? Não. Fruto é... Não vou dizer nem que você tem que amar todo mundo. Porque às vezes, irmãos, a gente entra numas culpas, sabe? Posso te falar uma coisa? Um dia Jesus falou assim: não dê pérolas aos porcos. Tem coisa que você não deve entregar a quem não faz bom proveito disso. Porque às vezes você está jogando fora aquilo que você poderia dar a alguém, a qual esse alguém faria melhor proveito disso. A gente vive com medo, assombrado, porque às vezes as pessoas estão nos atravessando e a gente trouxe a religiosidade para nós. Ei, entenda até onde você deve ir com alguém. Paulo e Barnabé se separaram, sabe por quê? Entraram em conflito e estava tudo bem, irmão. Tem gente que está te mutilando, tem gente que está fazendo você sofrer, tem gente que está acabando contigo, literalmente acabando com a tua raça. E você está nesse lugar, com essa capa religiosa. Não, eu tenho que suportar, eu tenho que suportar, eu tenho que suportar, eu tenho que suportar. Não. Sai de perto. Você gosta de ficar de perto de quem está dando pum? Hã? Só para dar uma quebrada. Eu sei que tem esposa que ama o marido até nesse momento. Não, né? Aqui não tem, né? Ainda bem que lá em casa eu e minha esposa são muito reservados assim. É a minha filha. A pergunta para essa noite, eu encerro. O que está faltando para você? Para você se tornar um homem de Deus melhor? O que está faltando para você se tornar uma mulher de Deus melhor? O que está faltando a você para você se tornar um cristão, um caráter divino? Quem é você quando ninguém está te vendo? O que você tem coragem de fazer quando tua esposa não está perto? Aonde a tua coragem te leva quando teu marido não está perto de você? No que você se transforma quando os olhos da tua liderança ou seu pastor estão distante de você? Quem é você longe desse lugar? Esses dias eu estava tendo uma conversa com meu filho, eu dizia para ele: você quer conhecer alguém? Você precisa frequentar vários ambientes com essa pessoa e ver como ela se comporta e como as pessoas tratam ela. Porque aqui na igreja, irmão, é lugar de cabelo bem feito, é lugar de maquiagem, é lugar de roupa bonita, é lugar de palavras bem colocadas, é lugar da educação, em tese, né? Porque tem uns irmãos que nem aqui conseguem disfarçar. Mas se nós estamos falando de uma vida de cristianismo real e verdadeiro, e eu não estou preocupado que você vai pensar disso. Talvez seu coração já está judiado já por algumas questões da vida, mas se realmente você está dizendo que você serve a Jesus, se comporte como tal. Eu vejo algumas pessoas andando por aí falando que caminham comigo, que eu sou mentor. Eu falo: não, peraí, você não caminha comigo? Como é que você fica falando por aí que eu sou seu mentor? E olha que eu não sou ninguém, irmão. Estou bem lá embaixo assim. Para de causar tempestades na tua casa. Para de causar tempestades na tua vida financeira. Por causa da tua avareza. Porque você não sabe lidar com o dinheiro. Para de causar tempestade na vida dos teus filhos. Porque você é desequilibrada, desequilibrado. Porque você não dá bom testemunho em casa. Porque aquilo que a tua boca comunica não é aquilo que o teu comportamento faz. Para de ficar dando carteirada de crente. Se você se senta à roda dos escarnecedores, se você faz pacto com demônios, com a mentira, se você entra em conversas que não tem nada a ver com aquilo que vem de Deus para nós,
Para de viver uma mentira, porque enquanto você continuar vivendo uma mentira, você não vai conseguir acessar esse lugar da eternidade, e além disso, você vai corromper todos aqueles que estão à sua volta. Para de encontrar falta no outro. Olhe para você hoje e tenha consciência do que te falta. É mais amor? É mais paciência, é mais integridade? Para de discurso, viva a verdade, porque o discurso te protege dos olhos dos outros, mas o discurso não te protege dos olhos divinos. Para de discurso, porque o discurso faz você ter uma boa reputação, e isso talvez encante as pessoas que estão ao seu entorno, mas o discurso apenas não tem efeito sobre o seu caráter. Quem vai entrar no céu não é a tua reputação. Quem vai entrar no céu é o teu caráter. É aquilo que está sendo construído em você. Jesus falou para aquele jovem: você quer ser perfeito? E perfeito aqui significa ser completo. Você quer ser completo? Aí Jesus mexe no maior tesouro dele. Pega o teu tesouro, vende, dar aos pobres e segue-me. E não estou falando contra a riqueza. Só estou dizendo que Jesus estabeleceu condições a esse moço antes de que esse moço o seguisse. É como se Jesus dissesse: do jeito que você está, não dá para me seguir. Do jeito que você está, você vai me acompanhar, mas não vai fazer parte do grupo. Está acompanhando Jesus ou só faz parte do grupo? Cuidado para não chegar no último dia e Jesus olhar para você assim e dizer: não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não tenho parte contigo, não conheço você, não sei quem é você. Palavra dura. Mas nós precisamos despertar. Porque o que a gente faz, fala muito mais do que o nosso discurso. Porque Jesus quer curar a terra da tua casa. Jesus quer curar a terra da tua empresa. Jesus quer curar a terra da tua família. Jesus quer colocar legado em tuas mãos. Jesus quer te usar de forma sobrenatural e poderosa. Não é apenas um evangelho de palavras, mas é um evangelho de poder, como diz o apóstolo Paulo. A gente precisa sair desse cenário de vir à igreja apenas para se sentir bem. Quando você sai de casa, você já pensa: eu vou na igreja para receber uma marretada, para receber uma correção. Porque eu penso, irmãos, que a vontade de Deus é que nós tenhamos esse coração conectado com o céu, e que os frutos estejam acontecendo, se manifestando, de gente que está sendo construída a partir da palavra, de gente que não se ofende com qualquer coisa, de gente que decidiu viver uma vida reta, de gente que está menos preocupado consigo mesmo e mais preocupado com aqueles que estão ao entorno, mais preocupado com o reino, de gente que tem discernimento, que sabe qual é a batalha que deve entrar, quais são as guerras que você está enfrentando. Está brigando por causa do cachorro do vizinho, está brigando por causa da fechada de trânsito, está brigando por causa de um pedaço de pão que foi mal dividido. E teu filho está morrendo dentro de casa e você não briga por causa dele. E tua esposa está sangrando dentro de casa e você não tem olhar para ela. Teu marido está se perdendo dentro da tua casa e você está orando e pondo a mão na cabeça de todo mundo, ocupada com todo mundo, profetizando para todo mundo, mas o teu marido tu não serve. Eu estou chegando naquele nível assim de raiva, sabe? Eu estou falando com você a respeito de problemas que eu lido o tempo todo. O tempo todo nós estamos diante de pessoas que estão vivenciando esses problemas.
E às vezes apenas um movimento, um posicionamento, um comportamento pode mudar tudo. Você quer ter evangelho só para ter um rótulo? Só para ter um grupo social? Porque todo mundo te rejeitou lá fora, e aqui na igreja todo mundo te aceita e te recebe do jeito que é? E eu não estou dizendo, irmão, que ter uma vida no caráter de Cristo você não vai fracassar. Só que quando você tiver o caráter de Cristo em tua vida, o fracasso não vai te destruir. O fracasso não vai te distorcer. O fracasso não vai te matar. Para de se assentar à mesa de Deus e se assentar à mesa dos ímpios. Para de comer do pão do céu e comer do pão do inferno. Para de fazer orações e ao mesmo tempo usar a tua boca como mecanismo de maldição e destruição para os outros. Para de ser crente só quando todo mundo está te vendo. Para de dizer não tem nada a ver. O pastor José fala que tem nada a ver, vai te levar para o inferno. Não tem nada a ver isso aí não. Não tem nada a ver isso não. Não tem problema isso não. Pode ser isso assim. Para de ficar louco dentro de casa. Não, é que me tiraram do sério. Ou você jorra água, ou você jorra sangue. Ou você jorra bondade, ou você jorra a raiva, a ira. Por fim, Cristo fez um desafio ao moço. Se queres ser perfeito, se queres ser completo, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Existem renúncias terrenas que produzem tesouros eternos, irmãos. Suas renúncias terrenas vão produzir tesouros eternos. E sabe o que aconteceu com esse moço? O coração dele entristeceu. E ele se afastou de Jesus. Sabe por quê? Jesus não tinha a palavra que ele buscava. Jesus não tinha o direcionamento que ele queria. Jesus não tinha o futuro que ele esperava. E sabe por que ele se afastou? Porque naquele tempo só havia, naquele momento, o time do Cristo. E ele foi procurar outro lugar, e hoje não é diferente. Porque talvez você está ouvindo essa palavra hoje e falou, pancada mais uma vez, não aguento mais vir nessa igreja. Pode ir para outra. Meu amigo Agenor vai dizer que te abençoa o tempo todo. Te falei o nome. Mas ele vai tirar até tuas calças. E a preocupação dele não é dar destino para um povo. A preocupação dele é dar destino para o bolso dele. Falei mesmo. O que contamina não é o grito dos maus. Destrói não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons. Em áreas da minha vida que eu decidi não ser mais diplomático. Diplomacia. Destrói, mistura. Tá tudo bem, traz para perto. Não. O dia que um anjo apareceu na frente do Josué, Josué bem posicionado, olhou para ele e falou, tu é por mim ou é contra mim? Só tem dois lados, irmão. Não tem 3, 4, 5, 6. O mundo está nessa difusão, essa coisa de criar várias vertentes. Sabe por que aquele cara foi embora, se afastou? Jesus não tinha a palavra que ele queria. Jesus não tinha o lugar que ele imaginava. Jesus não tinha o destino que ele construiu na cabeça dele. Você sabe por que em João 6, Jesus tem um sermão e todo mundo se escandaliza e vai embora? Porque mais uma vez Jesus não falou o que aquela gente queria ouvir. Pedro e os discípulos ficaram. Jesus fala, e vocês não vão embora? Para quem iremos nós? Se só tu tem a palavra de vida eterna. Sabe o que eu fico pensando nesse momento? A palavra de vida eterna vai gerar desconforto em mim. O Cristo vai me desincronizar. O Cristo vai me estragar. O Cristo vai me fragmentar. Eu fico pensando no sermão de Jesus naquele tempo. E todo mundo dispersa.
E o Pedro fala: é tu que tem a palavra de vida. Sabe o que eu idealizo? Cara, que pancada foi essa que ninguém segurou a onda? E aí o Espírito Santo fala na minha alma: essa é a palavra de vida eterna, que te desconstrói, te desconfigura. E não uma vez só não, irmão. Sabe por quê? Eu preciso ser desconstruído todos os dias pela palavra. Sabe por quê? Eu habito num corpo do pecado, e eu peco todo dia. Todo dia eu preciso ouvir a voz dele, ajustando a minha rota, coordenando a minha direção. Todos os dias eu preciso ele ouvir, ele falar ao meu ouvido: ei, está um pai ruim, você está um esposo ruim. E não adianta chegar para ele e falar: ah, mas olha a mulher que tu me deu. Ele não quer saber disso não. Desde o Éden ele não cai nessa conversa. Porque desde o Éden a gente deixou de assumir responsabilidade. E a gente está sempre colocando no outro. Eu não prospero por causa desse. A minha vida espiritual está por causa daquele. Irmão. Isso não. Para de ficar buscando palavras que você quer ouvir. Para de ficar buscando profetas vazios, que ficam batendo nas tuas costas, dizendo aquilo que você quer ouvir, para que seu coração fique inchado. Para de ficar de um lado para o outro, desordenado, descoordenado. Pare, irmão, de comer comida boa da palavra do céu e depois se entupir de bobagem. Porque às vezes a gente desfruta de um banquete espiritual, mas depois a gente se assenta à mesa que só tem coisa ruim, tóxica, destrutiva. O jovem se afastou. Penso eu que ele sabia que faltava algo nele. Penso eu que ele era bem visto no meio da sociedade e ele queria que Jesus tivesse o mesmo olhar para ele. Penso ele que ele queria validação, não dentro daquilo que Jesus mandou ele fazer. Ele queria validação dentro daquilo que ele já fazia. E posso dizer uma coisa: em cada esquina tem um Cristo que vai te validar. Em cada esquina tem um Cristo que vai validar as suas neuroses, os seus erros. Em cada esquina você vai ouvir aplausos de gente te validando pelas bobagens que você anda fazendo. Só que isso não dá destino. Isso vai te levar para o inferno. 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 Com letra maiúscula. Hoje nós estamos diante de uma escolha. Eu não tenho dúvida que enquanto você ouvia essa palavra, você chegou à conclusão ao que te falta para ser completo. Qual a sua decisão hoje? Você vai se aproximar mais ou vai se afastar? Porque ao me aproximar pode ser que eu descubra que ainda falta muito mais coisa do que eu imaginava. Fica de pé. Vamos orar. Esse mês nós vamos o mês inteiro falar a respeito do caráter, irmão. E nós vamos ser limados. Vamos ser pressionados, tensionados. Mas é daí que nasce um bom fruto. E o fruto vai permanecer para sempre. Vamos cantar uma canção? Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu canso
cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por toda vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Coloque a mão sobre o teu coração. Senhor, como igreja oramos nessa noite. E se nessa casa, nessa noite, algum crente, Senhor, teve percepção do que de fato falta nele, Tu possa, ó Deus, nesse momento, abrir os nossos olhos, destapar os nossos ouvidos, Senhor, e nos ajudar dentro dessa jornada, Senhor. Me lembro, ó Deus, daquele pai que tinha um filho, a qual o Espírito tomava ele. Ah, Senhor, e Tu olhaste a ele, Cristo, e falasse a respeito da fé dele, e ele implorou a Ti: ajuda-me na minha pouca fé. Que nessa noite Tu possa olhar para nós, Senhor, e ver em nós se há caminhos maus, e ver em nós, Senhor, se existem veredas, ó Pai, que estão em desacordo com a Tua vontade, com os Teus preceitos, com a Tua palavra. Sim, ó Senhor, sonda-nos nessa noite, guia-nos pelo caminho eterno. A nossa jornada nessa terra só faz sentido, ó Deus, se a trombeta tocar agora e nós nos encontrarmos contigo nas regiões celestiais. Se não for assim, ó Deus, não faz sentido tudo isso. Estaríamos apenas em um ajuntamento social. Mas Deus, estamos adentrando esse mês e falando do fruto do Espírito. Sim, ó Deus, nós não queremos viver apenas da aparência cristã, mas nós queremos ter uma essência Tua, Senhor, de maneira que aqueles que se aproximem de nós, Senhor, possam perceber que de fato nós somos o sal da terra e a luz do mundo, Senhor. Eu sei, ó Deus, que talvez nessa noite existem pessoas que estão atravessando processos difíceis, porque eu sei disso, Senhor, porque Cristo disse que no mundo teríamos aflição, Senhor. E eu sei, ó Pai, que assim como eu, existem pessoas que estão vivendo momentos de aflição, mas em nome de Jesus, ó Pai, que Tu possa, Senhor, derramar em nós esse espírito de coragem, ousadia, moderação, domínio próprio, a ponto de que, ó Deus, apesar, ó Deus, das aflições,
o nosso coração esteja guardado em Ti. Guarda o nosso coração, guarda a nossa alma, guarda a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Eu acredito na palavra do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esta palavra é a palavra do livramento, Senhor. Eis que tu está livrando a nossa casa, nossos filhos, nossa família. Mas eu sei que nós precisamos, Senhor, assumir essa posição, ó Deus, e entender, Pai, que às vezes as nossas faltas, ó Senhor, acabam estendendo o tempo de sofrimento. As nossas faltas, às vezes, Senhor, impedem que portas sejam abertas. E não estou colocando em jogo a tua soberania, porque se tu quiser fazer, tu fazes. Mas eu sei que tu é pedagógico. Eu sei, ó Pai, que tu nos ensina. Por isso, nos ajude a melhorar nessa noite. Nos ajude, Senhor, a caminhar. Nos ajude nessa jornada. Espírito Santo, nos convença literalmente do nosso pecado. Nos convença do nosso pecado. Nos convença, Senhor, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por nos alinhar. Obrigado por nos corrigir. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você tiver essa liberdade, olhe para alguém e diga aí, aquilo que você percebeu que falta, Jesus vai te ajudar a preencher. Se você percebeu que falta alguma coisa, Jesus vai te ajudar a preencher. Diga, me ajude a melhorar. Sozinha não consigo mais. Só humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Dê um aplauso bem forte ao Senhor.